Fala galera, Laerte Viana na área. Daniel Cormier como lutador é praticamente indiscutível. Foi um dos melhores da sua geração, duplo campeão do UFC, e apenas 2 homens o pararam. Jon Jones, que é considerado para muitos o melhor de todos os tempos, e Stipe Miocic, que em números é o maior peso pesado da história do Ultimate. Por conta da sua notabilidade, relevância e facilidade de se portar frente às câmeras, assim que pendurou as luvas de si ganhou um programa de entrevistas na ESPN e garantiu vaga de comentarista fixo nos maiores eventos. É figurinha carimbada nas transmissões e estava aqui no Brasil na semana passada. Acontece que se com as luvas ele era praticamente unanimidade, com o microfone nas mãos não é bem assim. Pelo contrário, ao longo desses últimos anos, colecionou algumas desavenças e polêmicas. Disse é um cara que tem a personalidade forte, dá declarações que impactam e andam sempre naquela linha tênue entre o cara verdadeiro que fala o que pensa e o polêmico que exagera nas coisas só para criar algum tipo de narrativa, força um sensacionalismo para gerar audiência. Como, por exemplo, no caso Bruno Blindado versus Chris Weidman, que ele disse que o brasileiro não poderia acusar os golpes ilegais que recebeu nos olhos, que deveria se portar de uma maneira diferente, claramente fazendo uma transferência de culpa para a vítima e passando pano para o infrator, que no caso é o seu amigo pessoal. Um pouco antes, em 2021, também foi esculachado publicamente por Dominick Cruz, que o acusou de não estudar para as transmissões dos eventos e criticou o seu profissionalismo. Com Alex Poatan é praticamente um caso à parte. Direto eles aparecem juntos nos bastidores, ali nos hotéis. Semana passada no Rio de Janeiro tivemos até um flagra do meu amigo Coutinho, do Poatan aplicando uma queda nele nos corredores e de fato aparentam ter boa relação, já gravaram diversas entrevistas e eu nunca vi o Alex o rebatendo, criticando publicamente, mas sempre que tem a oportunidade, o Cormier faz questão de alguma maneira, contestar o valor e a posição do Brazuca. Já disse inúmeras vezes que não acreditava que ele teria o sucesso que alcançou, colocou o seu jogo em xeque pela falha no sistema defensivo da luta agarrada e no último mês teve a cara de pau de levantar a hipótese se o Jamal Hill não foi prejudicado no UFC 300 após o brasileiro não permitir que o árbitro Herb Dean intervisse na luta no momento antes do nocaute. Inclusive, essa declaração não pegou bem pro Cormier mesmo lá fora. Em geral, caiu matando em cima do cara, dizendo que parecia que estava forçando a barra, pegando no pé de maneira exagerada, uma espécie de birra com o Poatan, e parece que esse tipo de comportamento que se voltou contra ele surtiu um efeito diferente, pelo menos momentaneamente. Durante participação no podcast MMA Junkie Rádio, ao ser questionado sobre o futuro do Poatan e se via ele com condições de ter sucesso também nos pesos pesados, Daniel Cormier mudou completamente o modus operandi. Desabafou. Se liga, abre aspas. Ele pode ter sucesso nos pesados. Eu acho que ele pode fazer o que ele quiser. Eu cansei de apostar contra Alex Pereira. Cansei de falar que ele não é capaz de alguma coisa. Ele sempre tem provado que consegue fazer o que quiser. Todo desafio tem seus desafios e toda grande conquista vai ser dura. Ele teria alguns problemas nos pesados, mas também há problemas nos meio pesados. Nos pesados ele vai ter caras como Tom Aspinall e Curtis Blades, que podem causar problemas de verdade com o tamanho e a habilidade no wrestling, mas não é impossível. Pensar que o Alex não vai ter sucesso seria um erro enorme. Fecha aspas. E olha que o Cormier ainda disse que se o Poatan subir e conquistar o terceiro cinturão, tem que colocar ele na conversa de melhor de todos os tempos, porque ele estaria, na opinião do DC, completamente credenciado para isso. Talvez finalmente o Cormier tenha entendido que você pode até gostar, duvidar, questionar algumas questões em relação a qualquer um dos atletas, mas não há como ir contra os fatos. Há quem não goste da personalidade do Jon Jones, beleza, faz parte, mas olha o cartel, as conquistas. Mesma coisa o Conor McGregor. Olha os números, a importância que ele teve para o esporte. Não dá para diminuir o seu valor. Poatan fez em pouquíssimo tempo o que, sei lá, 1% da toda a classe dos lutadores vai conseguir ao longo da história desse esporte. Aí as pessoas questionam que ele não é completo. Beleza, mas e daí? Qual é o problema de Poatan Grappler, por exemplo, não ser tão eficiente quanto é na trocação? O striker do Khabib beirava o constrangedor e mesmo assim se aposentou invicto. Anderson Silva tinha uma defesa de quedas muito vazada, mas a sua genialidade se sobrepunha aos defeitos. Não estou comparando as qualidades técnicas, que fique claro, cada um dentro do seu contexto, do seu quadrado. Só estou dizendo aqui que outros grandes craques
também tinham defeitos, mas é exatamente aí que entra a genialidade. Mesmo com as pessoas sabendo qual é o seu ponto fraco, indo buscar explorar aquela brecha, você é tão bom, tão eficiente no seu ponto forte que isso acaba sobrepondo as falhas e mesmo assim consegue ter sucesso. E isso é um mérito para pouquíssimos. E é por isso que eu queria trazer essa declaração e essa mudança repentina de postura do Daniel Cormier para saber de vocês. Concordam com o DC? Para quem ainda criticava o Poatan, também mudou de ideia ou ainda não estão completamente convencidos? O que vocês acharam dessa mudança do Daniel Cormier e em relação ao futuro do Poatan? Concordam que nos pesos pesados ele também tem grandes chances de ter sucesso? Qual é a opinião de vocês a respeito de toda essa história? Coloquem tudo aqui embaixo nos comentários. Não esqueçam de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal para dar aquela moral. O like não custa nada, é só clicar no joinha, é de graça para vocês e para mim dá uma ajuda, uma força danada aqui no YouTube. Se inscrevam também para a gente bater a marca de 120 mil inscritos. Fiquem ligados porque a semana está só começando, mas os conteúdos, como já estão acostumados, não param por aqui. Muita coisa bacana vindo por aí e eu conto com a audiência e feedback de todos. Valeu!